Amém, queridos. Então, quando a gente fala sobre esse tema, não sei se vocês estão conseguindo enxergar muito bem, acho que as escolhas das cores não ficaram tão boas. Eu utilizei uma inteligência artificial para fazer os slides, né? Então ela não é tão inteligente assim, como vocês podem ver, ela não usou uma boa relação de cores aí para isso. Mas... Oi? Vermelho e preto, né? É porque a gente já fala de coisa ruim, então faz sentido. Viu? Mas, como o Gustavo falou aqui, é importante que a gente entenda esse conceito da revolução sexual como mudanças de paradigmas dentro da nossa sociedade. Né? Então, ele é um tema amplo, é um tema complexo e é uma proposta de uma modificação, um abandono, por isso que ela é uma revolução, porque é um abandono dos paradigmas e de uma visão mais tradicional a respeito da sexualidade e a troca desses paradigmas por novos paradigmas, né, por novos conceitos e novos pressupostos, não porque entendeu-se que os paradigmas anteriores estavam equivocados ou errados, mas simplesmente uma mudança arbitrária de não queremos mais viver dessa forma, agora queremos uma nova maneira de experimentarmos as nossas relações em tudo isso. É importante a gente notar também que a revolução sexual, como o Gustavo falou, ela é basicamente o resultado de algumas revoluções que vieram antes. Ela é a consequência de movimentos anteriores à própria revolução sexual em si. A gente tem movimentos anteriores, como o iluminismo, que foi a ideia da retirada de Deus, daquela ideia do teocentrismo, Deus no centro da existência, para o antropocentrismo, que é o homem como o centro, o homem como a definição, aquele que define os valores. Posteriormente, você tem uma outra revolução importantíssima, que é a Revolução Francesa, que basicamente é a revolução que vai estabelecer e lançar as bases daquilo que o Gustavo falou aqui, o secularismo, a ideia do Estado como um Estado secular, no qual a religião ela é deixada de lado, Deus é deixado de lado, e posteriormente, como uma consequência, a gente vai ter uma revolução também na moralidade, que começa com a revolução sexual, começa com esses novos paradigmas que são implementados, com essa supressão daquele modo antigo de se viver para uma nova maneira, uma nova ética. E isso é muito importante, porque, como o Gustavo falou, a revolução sexual ela é uma cosmovisão. Ela é uma maneira de se compreender a vida nesse mundo e de se viver a vida nesse mundo. É muito importante porque quando a gente fala sobre sexo, sexo não é só uma prática em si. Sexo é cosmovisão. A maneira como nós entendemos o sexo, a maneira como nós entendemos a sexualidade humana, define para nós o modo como nós vamos viver nesse mundo. Sexo é importante, inclusive, na constituição do ser humano. Uma das primeiras coisas que Deus fala na criação do homem e da mulher em Gênesis é em relação à sua sexualidade. É em relação à intimidade do casal, é em relação, em primeiro lugar, com a procriação, o encher a terra. Você vai ter isso em Gênesis 1. Gênesis 2 também vai falar disso, vai falar sobre o ato sexual como sendo algo concernente, algo central na relação entre homem e mulher. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e se tornarão os dois uma só carne. Ali há o conceito e a ideia de sexo já muito presente na concepção, na criação do homem e da mulher. Então, o sexo ele é algo importante para nós e a maneira como nós entendemos a sexualidade é por isso que, inclusive, quando a gente olha para a queda, uma das primeiras coisas que a gente vê a distorção é a distorção da sexualidade humana. Né? Não só no sentido, vamos dizer assim, de heterossexualidade, mas no sentido das perversões e das distorções, tanto heterossexuais quanto homossexuais. Então, isso já está presente ali no cerne e no centro, no início, na criação do que o ser humano é. Então, o objetivo aqui da aula é a gente olhar para esses pressupostos, esses paradigmas que o Gustavo trouxe para nós aqui, e então olharmos para os efeitos colaterais, as consequências. E isso é muito importante, essa vai ser a nossa conclusão da aula, e eu já adianto a conclusão, porque ela vai ajudar a gente a perceber todo o restante, é que ideias têm consequências. Isso é fundamental para a gente compreender. Ideias têm consequências. Se a gente pensa de uma forma, a maneira como a gente pensa, de maneira teórica,
vai afetar a maneira como a gente vive. Então, a revolução sexual e todas as mudanças de paradigmas que ela traz para nós como sociedade têm impactos na maneira como nós vivemos como sociedade, na maneira como nós entendemos temas fundamentais para nós. E é importante compreender isso porque, muitas das vezes, nós, como cristãos, assimilamos os padrões culturais, assimilamos as ideias da cultura como se fossem coisas neutras. Nós, basicamente, assumimos alguns valores de modo muito ingênuo, né? E não somos ensinados a perceber quais são as origens e as raízes desses pensamentos, né? E simplesmente só tomamos eles como aquilo que todo mundo faz. Já todo mundo faz isso, né? Então a gente vive como se fosse a maneira comum, a maneira normal de se pensar sobre determinados assuntos. Alguns temas que a gente vai falar aqui, o Gustavo ele pincelou já na aula dele, a gente vai se aprofundar em alguns outros e trazer novas perspectivas também para a gente refletir sobre esse assunto. Então, gente, fiquem à vontade para opinar, para participar. Acredito que em alguns pontos da nossa aula possam ser bem polêmicos do que a gente vai falar, mas que a gente precisa confrontar essas questões a partir da palavra de Deus. Então, o que a gente vai fazer é justamente isso, um diagnóstico teológico e cultural sobre a erosão da identidade e dos vínculos. Então, como o Gustavo terminou a aula dele, assim eu vou começar a nossa, aqui o nosso tempo, olhando para essa ideia da divinização da sexualidade. Qual é uma das principais consequências que a revolução sexual ela traz para a gente? É esse conceito de elevar a sexualidade humana a uma espécie de valor absoluto. Ou seja, a sexualidade, ela faz parte da criação. A gente precisa entender isso. Deus nos faz como seres sexuados. O sexo, né, e o desejo sexual não é fruto da queda. O sexo e o desejo sexual faz parte da criação de Deus. Deus nos criou como criaturas que têm desejos sexuais. Deus nos criou como criaturas sexuadas. E como algo bom e que o glorifica. Só que o que a revolução sexual ela faz? Ela olha para esse aspecto da nossa existência e absolutiza esse aspecto. Pega a sexualidade humana e o eleva como a coisa mais importante da nossa vida. Quando a revolução sexual, quando a cultura contemporânea eleva o sexo a esse estado de absoluto, a essa coisa mais importante, o que acontece? Ele se torna um ídolo. A nossa vida passa a ser definida de acordo com a satisfação dos nossos impulsos e dos nossos desejos sexuais. De tal forma que a consequência imediata dessa absolutização da sexualidade humana, ela vai impactar diretamente na nossa identidade. O sexo e a sexualidade humana se torna definidor da sua identidade. Então, os meus desejos, isso aqui é muito perigoso. Porque, a partir desse momento em que a gente faz isso, os meus desejos, as minhas inclinações, tornam-se aquilo por meio do qual eu defino quem eu sou nesse mundo. Então, o que eu sinto, os meus impulsos sexuais definem a minha identidade nesse mundo. É por isso que hoje tornou-se tão central na nossa experiência humana as questões da identidade de gênero e das questões de gêneros, né? As questões identitárias e as questões envolvendo o gênero. Por quê? Quando você tem um desejo, por exemplo, homoafetivo, esse desejo define quem você é. É por isso que um homossexual, ele vai olhar para os seus desejos, para as suas inclinações, vai definir a si mesmo de que forma? Eu sou homossexual. Ou seja, ele é aquilo que ele sente. Os sentimentos dele em relação à sua sexualidade definem o seu próprio entendimento de quem ele é no mundo e de como ele vai se comportar nesse mundo. Então, isso é muito perigoso. Por quê? Porque, em primeiro lugar, de acordo com o entendimento bíblico da queda, os nossos sentimentos estão corrompidos. Né? A nossa própria concepção
dos nossos sentimentos, das nossas emoções, elas estão corrompidas. Uma vez que nós mesmos sentimos coisas que nós não queremos sentir. Então, você definir a sua identidade sobre um solo extremamente frágil, como eu me sinto a respeito de um determinado aspecto da existência, como a sexualidade, é algo extremamente perigoso. Porque eu estou construindo toda a noção de quem eu sou sobre uma estrutura muito frágil. Uma estrutura que, a longo prazo, não se sustenta. E isso é extremamente perigoso. E aí você tem todas as questões identitárias, como a gente já falou, as questões que são também frutos e desenvolvimentos da revolução sexual, como a gente tem elencado até aqui, e você vai ter desdobramentos, não só no campo da moralidade, você vai ter desdobramentos filosóficos, desdobramentos sociais, você vai ter desdobramentos teológicos, inclusive, que vão tentar abarcar a teologia dentro dessa concepção, e você vai ter toda uma mudança de paradigmas para definir essas questões, inclusive uma mudança de linguagem. É por isso que hoje, quando se discute essas questões identitárias e essas questões relacionadas a gênero, você tem uma dissociação entre gênero e sexo. Por isso que, às vezes, a gente vai discutir com alguém que não é um cristão e que defende, por exemplo, posicionamentos próximos às questões identitárias, às questões de gênero, e você vai falar sobre algo que não é o que a pessoa está falando. Por isso que a gente precisa compreender o vocabulário usado no nosso tempo. Então, basicamente, hoje, dentro dessa concepção, os estudos que subentende-se, esses estudos sobre sexualidade, são chamados de a teoria queer, né? É um nome que se usa para definir, basicamente, um guarda-chuva que embarca todas essas áreas de estudos envolvendo a sexualidade, tanto sociológicas, quanto filosóficas, quanto humanas, quanto desenvolvimentos sociais, quanto relações, quanto psicológicas e teológicas também. Então, esses estudos queer, eles vão definir e vão abarcar uma série de estudos na área acadêmica que vão trazer propostas sobre isso. E a gente tem aí muitos teóricos e acadêmicos importantes que vão falar sobre isso. É um tema extremamente complexo, profundo. Um dos principais, hoje, nomes dessa revolução da identidade de gênero é uma autora chamada Judith Butler, né, que ela foi talvez a primeira, no final da década de 90, a aplicar conceitos anteriores, né, de filósofos como Michel Foucault, como Jacques Derrida, que eram áreas filosóficas aplicadas a outras vertentes hermenêuticas, principalmente da interpretação de textos, que ela aplicou isso às relações humanas. Então, por exemplo, uma das questões que você vai ter é o pós-estruturalismo, a própria questão de que o texto ele não tem significado por si mesmo, o leitor é quem dá significado àquele texto. Então, ela pega essas ideias e ela aplica isso ao corpo humano. Então, o corpo ele não tem um significado por si só. Nós é que damos significado às nossas experiências e o nosso corpo. Então, o que você faz com o seu corpo é uma construção social. Né? Então, a ideia é, nós estamos abandonando uma construção social anterior, estamos trazendo uma nova abordagem de construção social. E aí, nisso, eles vão separar a experiência da nossa sexualidade em 3 áreas, que eles vão chamar de gênero, sexo e sexualidade. E aí que está, às vezes a gente não consegue conversar porque a gente não entende essas nomenclaturas. Então, o que é o sexo dentro dessa concepção? Sexo é a sua estrutura biológica. Então, o que vai definir o sexo de uma pessoa é a sua genitália. Se ele é homem ou se é mulher, são os seus órgãos sexuais. Ou você tem uma interseção aí, que é uma exceção, né, que são os hermafroditas, mas, basicamente, o sexo de uma pessoa diz respeito à estrutura corporal e à biologia, como ela nasceu, se é homem ou se é mulher, com base na sua genitália. O gênero não está associado com o sexo. O gênero, segundo eles, está associado com a forma como eu compreendo e como eu me enxergo. Então, você tem aqueles que são os cisgêneros, que são as pessoas o seu gênero é equivalente
ao seu sexo, né? Um homem que é heterossexual, uma mulher que é heterossexual, e você tem os transgêneros, que são aqueles que entendem que o seu gênero está separado do seu sexo biológico, né? Então, por exemplo, um homem no corpo de uma mulher no corpo de um homem, né? Então, o gênero ele não está atrelado ao sexo, eles separam isso também. E, além disso, tem a sexualidade, né? Que é também ou a sexualidade ou a prática sexual, que é o que eu vou fazer com isso, né? Que você pode ter uma prática, então, homossexual, uma prática heterossexual ou uma prática fluida, inclusive. Você vai se relacionar com homens e mulheres aí. Então, vocês percebam, há uma complexidade desse tema que vai definir a identidade do ser humano, né, para defender essas distorções da sexualidade criada por Deus dentro de novos paradigmas para adequar essas novas relações da sociedade por meio de uma nova concepção do que é o ser humano e do que é a nossa identidade. Então, isso se torna, quando a sexualidade se torna um Deus, e aquilo que vai definir a minha experiência, ela se torna a minha identidade. Então, eu sou aquilo que eu sinto, eu sou os meus afetos. Como eu sinto, isso é o que eu sou. Então, se hoje eu me sinto de uma forma, amanhã eu posso me sentir de outra forma, amanhã eu posso me sentir de outra forma, e essa ideia, na verdade, traz mais confusão do que clareza, traz caos ao invés de ordem, né? E como você vê, problemas de identidade, né? As pessoas já não sabem mais quem elas são. Elas não conseguem mais definir quem são. Se você for perguntar, por exemplo, para pessoas que pensam dessa forma, o que define uma mulher ou o que define um homem, não se tem condições de definir mais o que é um homem e uma mulher, por conta dessas complexidades. Tá? Então, como eu falei, são assuntos complexos, são assuntos que envolvem aí várias áreas, mas que a gente precisa entender. Então, o mais importante é a gente entender essa consequência que a minha experiência sexual define a minha identidade. E é isso que a gente vê em nossos dias, né? E cada vez mais cedo. A gente vai tocar nesse tópico também. E aí, o que é importante para nós como cristãos é entendermos essa definição de estrutura e de direção. E para a gente conseguir dialogar com o nosso tempo, a gente precisa compreender aquilo que é estrutural em relação à sexualidade, ou seja, aquilo que faz parte da criação de Deus, e aquilo que é direção, ou seja, o uso inadequado que nós fazemos por conta do pecado. Quando nós, voltando aqui ao que a gente já falou na introdução, quando nós pensamos sobre sexualidade, a sexualidade é algo criado por Deus. Deus nos dá uma estrutura sexual. Deus cria em nós desejos, Deus cria em nós vontades que devem ser direcionados de acordo com os propósitos divinos. Então, a estrutura é a realidade biológica e é o propósito original de Deus para a sexualidade humana. É algo que pertence a nós porque nós somos seres humanos. Temos isso porque somos seres humanos. Quando a gente fala de direção, a gente está apontando para a distorção do pecado. Como o ser humano redireciona a estrutura boa criada por Deus para satisfazer os seus próprios desejos. Então, é aqui que a gente tem... É aqui que a gente precisa concentrar as nossas ideias, quando você, por exemplo, vai conversar com um homossexual, com uma pessoa que se identifica como um transgênero. A gente precisa identificar aquilo que é estrutural nas relações sexuais que ele está propondo e identificar aquilo que é direcional, aquilo que é o coração dele dando direções erradas para fins que ele busca. Então, por exemplo, quando você tem um homossexual que tem um desejo de se relacionar com outra pessoa, isso é estrutural. Que tem o desejo de encontrar afeto, isso é estrutural. Agora, aonde que ele vai buscar satisfazer isso? Numa direção errada, contrária àquilo que era o propósito de Deus original para a sua própria criação. Então, a gente precisa ser capaz de olhar para aquilo que é estrutural e daquilo que é o coração humano dando direções erradas para o que Deus pensou originalmente para a sua criação. Então, o problema não é o desejo sexual em si, a estrutura. O problema é para onde esse desejo está apontando, né?
Então, Deus nos cria com desejos sexuais, isso é a estrutura. Para onde nós vamos apontar a satisfação desses desejos é a direção que muitas das vezes o pecado vai apontar. E aqui, perceba, quando a gente fala de direção, nós estamos falando tanto de desejos heterossexuais quanto desejos homossexuais. Porque há uma distorção da sexualidade dentro da heterossexualidade também. Quando nós buscamos satisfazer os nossos desejos sexuais em lugares que Deus não ordenou. O sexo antes do casamento, o sexo fora do casamento, né, relacionar-se com vários parceiros ou várias parceiras sexuais. Tudo isso são distorções da sexualidade também, como a homossexualidade, buscar suprir esse desejo em relações com pessoas do mesmo sexo, também é uma distorção da sexualidade humana. Né? E isso é algo que a gente precisa compreender, essa estrutura e direção. Então, isso é uma das consequências. Outra realidade que a gente tem com a revolução sexual é a ideia do sexo livre, né? O mito do sexo livre. Como o Gustavo já falou aqui, é essa ideia de que é possível desvincular o sexo das responsabilidades do sexo. Então, é a ideia do sexo recreativo. O sexo ele se torna simplesmente um meio para o qual a gente alcança o prazer, e por meio dos avanços tecnológicos e científicos, hoje a gente consegue desassociar o prazer do sexo da responsabilidade que vem com o sexo. Então, hoje, nós queremos todo o prazer que o sexo pode proporcionar, mas não queremos a responsabilidade e as obrigações que vêm junto com o sexo. E isso é a busca pelo prazer sem as responsabilidades. Então, você pode se relacionar com várias pessoas sem que necessariamente você tenha os problemas que envolvem esse tipo de relação. Né, e aí, com isso, você tem o boom dos métodos contraceptivos, né, que foi ali, principalmente a partir da década de 60, você tem um aumento muito grande de métodos anticoncepcionais, ou preservativos, ou anticoncepcionais, de várias formas, né, sejam os de hormônios, seja de outros tipos, que possibilitam que você possa ter a relação sexual e não ter as consequências, vamos dizer assim, de que a relação sexual pode trazer, ou seja, um bebê, uma gravidez indesejada. A gente pode tirar isso. E é aqui que eu falo que muitas das vezes a gente assimila esse pensamento. Oi. Uhum. Sim, que é uma das consequências que a gente vai falar ali, né? Então, quando eu falo, gente, sobre isso, e é aqui que está um ponto que a gente precisa se atentar como igreja, é que nós não questionamos esse ponto. Muitas das vezes as nossas meninas chegam na puberdade, quando elas entram nessa fase, elas vão num ginecologista, a primeira coisa que o ginecologista vai passar é anticoncepcional. Ainda que aquela menina ali não vai ter nenhuma relação sexual, ainda que ela vai se manter pura, vai se manter caixa até o casamento, mas geralmente você vai ter já como uma forma... A sociedade pensa o seguinte, você começou a entrar na fase da puberdade, você vai fazer sexo e você não pode engravidar na adolescência. Então, método contraceptivo já desde jovem. Dentro da igreja, a gente não tem esse questionamento de por que essas práticas, por que isso está sendo recomendado, por que isso está sendo passado. A gente simplesmente assimila aquilo que já está sendo ensinado no mundo, na cultura. É assim que funciona lá fora. Então, a gente simplesmente não questiona o porquê que isso foi assim. Quais são as origens disso? De onde vem isso? De onde surge esse pensamento? De onde a gente está baseando as nossas práticas nessa área? Então, você tem esse surgimento, esse boom, por conta disso, dessa desassociação do sexo com a procriação, e nós assumimos isso já desde cedo. Muitas das vezes, principalmente, por quê? Porque nós já assumimos que os nossos jovens terão relações sexuais antes do casamento. Né? Eu lembro há pouco tempo atrás que isso era basicamente certo. Você tinha a pregação de uma pureza, um discurso de pureza, de castidade, mas basicamente entre os jovens todo mundo estava assim, isso é bonito, mas na prática ninguém se mantém puro, né? Todo mundo aqui, os nossos jovens todos já têm relações sexuais. Então a gente vê os padrões do mundo entrando dentro
da igreja. A gente assimila simplesmente isso. A gente não questiona. E aqui, mais uma vez, entrando, talvez desenvolvendo um pouco do que o Gustavo falou, métodos contraceptivos são pecaminosos por si mesmos? Não necessariamente, mas podem ser, dependendo da motivação. Dependendo da motivação. Por exemplo, há questões de saúde que talvez uma mulher vai precisar tomar, vai precisar se preservar. Talvez se a saúde dela, por exemplo, em casos em que talvez uma possível gravidez vai colocar em risco a saúde da mãe. Então não tem problema nesses casos, não seria um problema nesse caso. Ou em alguma determinada situação onde você está se organizando a realidade da sua família, se preparando para outras coisas, não é problema fazer o planejamento familiar, né? Mas há outras consequências que envolvem isso. A primeira coisa que a gente deveria elencar, acima de tudo, é que existem métodos contraceptivos que são potencialmente abortivos. Esse uma mulher cristã jamais deveria utilizar. O que são métodos anticoncepcionais potencialmente abortivos? São aqueles que não só vão impedir a fecundação do óvulo, mas vão fazer com que o óvulo fecundado não faça o processo de nidação. O que é o processo de nidação? É o processo no qual o óvulo fecundado se gruda à parede do útero para que ele possa, então, se desenvolver. Existem métodos anticoncepcionais que eles podem impedir a nidação, ou seja, houve a fecundação e eles impedem que aquele óvulo fecundado se desenvolva como um ser humano. Isso é um método abortivo. E existem vários outros que são a pílula do dia seguinte e vários outros aí. Precisa ser feita uma análise de quais são os métodos que são abortivos e quais são mais seguros. Então, o problema não está no método contraceptivo em si, mas nesses que são abortivos e o porquê que nós estamos assumindo essa mentalidade. Porque uma outra consequência disso é, por exemplo, a ideia, inclusive, que vai para além, que é o avanço da mentalidade do aborto, das pautas sobre o aborto. Então, uma vez que você engravida, o filho, aquela criança que foi gerada, ela pode ser eliminada simplesmente como algo inconveniente dessas relações da sua liberdade, das suas escolhas de liberdade. A sua liberdade, ela te dá o direito de tirar a vida de uma outra pessoa. Ah, pastor, mas essa é uma questão mais complexa. Sim, existem casos, por exemplo, de gravidez, de estupro e tudo mais. Existem esses casos que são mais complexos e que a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso e mais bíblico sobre esses assuntos. Mas, queridos, grande pauta do aborto, ela surge, e a maior parte dos abortos realizados, eles são não por conta desses casos extremos, mas são por causa de gravidez indesejada. Uma pessoa que não teve o cuidado de se preservar, teve uma relação sexual, engravidou e não quer ter aquele bebê, ela vai lá e aborta. Hoje, o aborto ele é um genocídio invisível. Tá? A maior parte das mortes de crianças se dá por meio do aborto. Nós, como cristãos, não podemos ser favoráveis ao aborto. Não há essa possibilidade. O aborto é matar uma vida humana no ventre, uma vida que precisa ser preservada e cuidada. Então, muito dessa mentalidade surge com a revolução sexual. O sexo livre, eu posso impedir isso, mas se chegar às últimas consequências de a gravidez vir à tona, então você tem a possibilidade do aborto ainda, de eliminar aquela vida que é simplesmente um incômodo, né? É simplesmente um probleminha ali que você resolve com o aborto. Além disso, você tem também, com essa ideia do sexo livre, o avanço de doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS. Teve um boom depois da década de 60 de AIDS e de outras doenças extremamente danosas para o ser humano, né? E por conta desse tipo de relação desenfreada, desse tipo de relação imoral, né? Que você se preserva se você se relaciona somente com um parceiro durante a sua vida toda, né? Preserva você de ter doenças como essa, né? Então, é uma forma de proteger. A visão moral da sexualidade bíblica, trazida por Deus, é uma forma de proteger o ser humano também, a sua saúde, né? E é uma bênção, queridos, ter um parceiro só pela vida toda. Ter um parceiro só com quem você aprende a desfrutar e com quem você aprende a crescer. Vocês se conhecem juntos, vocês crescem na sua relação e no prazer uns com os outros. Então, você vê, essa busca pelo sexo livre, ela vai trazer consequências. A primeira delas é o avanço dos métodos anticoncepcionais, né? E essa mentalidade de que o sexo ele pode ser somente recreativo.
Isso vai passar para a igreja, isso vai passar para as famílias, isso vai passar para a forma como a gente enxerga filhos. Inclusive, a gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso. O avanço da pauta do aborto, as questões de doença, e aí a gente tem outras consequências também. As consequências para a alma. Né? A liberdade sexual irrestrita, ela cobra um alto preço para a psique humana. A intimidade sem compromisso gera fragmentação emocional. Queridos, sexo não é apenas um ato físico. Biblicamente falando, a gente olha na criação, Deus determina que quando o homem se une à sua mulher, eles se tornam os dois uma só carne. Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 6, falando sobre relações com prostitutas, que quem se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela. Então, quando nós nos relacionamos e nos unimos sexualmente com uma pessoa, não é apenas um ato físico que está ocorrendo ali. Há um ato espiritual também. Há uma ligação espiritual que é feita com aquela pessoa. Há um tipo de intimidade que transcende o simples ato físico. Então, quando você tem vários... Imagina, você se tornar uma só carne com várias pessoas. Com pessoas que você nem conhece. Pessoas que você nem sabe o nome. Você nunca mais vai ver na sua vida. As consequências para a nossa alma são terríveis. O esvaziamento, a fragmentação, o tornarmos pessoas quebradas por dentro é o resultado, e é o que nós vemos das pessoas que hoje arrogam para si algum tipo de virtude de que tem vários parceiros sexuais durante a sua vida. Cara, se você senta para conversar com essa pessoa, você percebe que essa pessoa está completamente quebrada. Fale, Vitória. Uhum. E é o que a gente vê, assim, a revolução sexual, ela surge, inclusive, como um movimento em defesa das mulheres, né, de trazer para as mulheres essa liberdade que elas não tinham antes, mas as principais afetadas pelas consequências da revolução sexual são justamente as mulheres. Porque, assim, o homem, ele se relaciona com várias mulheres e parece que isso não afeta ele. Mas a mulher que se relaciona com vários homens, cara, elas estarão quebradas. Estarão quebradas. Isso, até pouco tempo atrás, era um paradigma, né? Porque você tinha... Era mais aceito o homem que se relacionava com várias mulheres, mas a mulher que se relacionava com vários homens, ela era considerada quase que uma prostituta, né? Mas hoje em dia isso já é normalizado. As próprias mulheres têm orgulho de ser alguém que se relaciona com vários homens e isso cobra um alto preço. Né? Então, é interessante que a revolução sexual, a gente vai ver outros impactos que surgem como um movimento em defesa das mulheres, de dar a elas aquilo que elas não tinham antes, faz com que elas sejam as principais afetadas como consequência desse movimento. Então, isso é terrível. Né? Como a gente vai ver, as partes mais frágeis da nossa sociedade, que são mulheres, crianças, né, são os mais afetados com o desenvolvimento da revolução sexual. A gente vai ver mais alguns deles. Então, esses são os impactos da ideia do sexo livre. Né? O corpo é entregue, mas você não tem aquela segurança emocional que um relacionamento monogâmico a longo prazo ele proporciona. Né? Aquela proteção que você tem de uma aliança, do sexo desfrutado dentro de um contexto de aliança. Né? O resultado não é empoderamento, como poderia se sugerir, mas é vulnerabilidade. Né? As mulheres se tornam mais vulneráveis. Diga, Matheus.
Uhum. Uhum. Muito bem, muito bem. E essa é uma das consequências, né? Essa ideia do sexo livre que surge muito em decorrência da revolução sexual. A gente tem também aquilo que afeta tanto o desgaste da vida da conjugal e a banalização do divórcio. Então você antes tinha a concepção tradicional de que o sexo era feito para ser usufruído dentro da relação sexual. Isso muda com a revolução sexual, na qual você tem a ideia do test drive, né? A ideia, a crença de que você precisa se conhecer sexualmente antes de assumir um compromisso. Então você vai ter estímulos, por exemplo, para práticas como a masturbação entre os adolescentes, para que eles se conheçam o próprio corpo, o estímulo para que os jovens iniciem na vida sexual o mais cedo possível, né, para que você vai perceber isso, como foi falado aqui, às vezes dentro da igreja, né? Ah, mas você vai casar sem ter experimentado ela antes, né? O test drive que o Gustavo falou aqui, você vai conhecer sem... E se vocês não gostarem, se não for bom? Então você precisa experimentar outras pessoas para você poder comparar. Na verdade, isso é terrível, gente. Porque quando você se casa com uma pessoa que você só entregou o seu corpo para essa pessoa, você não tem com quem comparar. E você pode tornar aquilo bom, né? Juntos, você pode crescer nessa prática, os dois juntos, caminhando juntos. Você não precisa comparar com outras pessoas. Porque é impossível não comparar. Até para pessoas que são casadas durante um longo período, e aí se tornam viúvos, e aí entram no novo casamento, você vai ter uma comparação. É impossível. É impossível que você compare as duas relações, porque você vai ter uma outra experiência. E aquilo ali, cara, aquela experiência sexual anterior, ou as experiências sexuais anteriores, vão te acompanhar por toda a sua vida. Não tem como você resetar. E agora vamos experimentar uma coisa nova, um novo momento com essa pessoa. Aquilo vai te acompanhar. Então, essa ideia, ela é completamente antibíblica. E isso é uma falácia, né? A ideia de que a compatibilidade sexual ela é descoberta através do uso. Então, você precisa usar o outro corpo, você precisa experimentar para você saber se vocês vão ser compatíveis, se vai ser bom, se vocês vão ter prazer ali um com o outro, quando, na verdade, isso é algo que pode ser construído através do tempo, do relacionamento, do amor. Então, isso é simplesmente uma mentira, né? E aí, não só a vida sexual antes do casamento, mas a vida sexual fora do casamento se torna a norma para a nossa sociedade, se torna aquilo que é o comum, você se relacionar sexualmente, tanto antes do casamento quanto fora do casamento. Já não se torna um problema, se torna simplesmente, se você tem vontade, se isso é o que você sente no seu coração, se isso é o que você quer, se isso é o que te deixa feliz, é a ética. Eu ia usar essa depois, você já adiantou. Se rola um sentimento, como diria Dilcinho, né? Não é adultério, né? Então você está ali, você se deixa levar por esse tipo de pensamento que permeia a nossa sociedade, tanto da relação sexual, agora ela não está restrita ao casamento, mas tanto relações antes do casamento ou fora do casamento como um padrão comum. E aí a gente tem algo muito importante para essa banalização do casamento e do divórcio, que é o discipulado da mídia. A mídia discipula você, sabia disso? Os produtores culturais do nosso tempo, eles querem transmitir valores que você assimile esses valores por meio daquilo que você consome. Então, nós não podemos ser ingênuos no sentido de que existe entretenimento neutro.
as pessoas que estão produzindo cultura hoje, elas querem passar uma mensagem para você e elas querem passar uma visão de mundo para você que elas nem estão dizendo que você está assimilando. Porque uma cosmovisão, gente, não é algo que você senta e alguém te dá uma aula. Aula 1, sobre isso daqui. É dessa forma que você vai pensar, é isso que a gente quer que... Não, é algo que vai sendo passado para você, vai formando o seu imaginário de tal forma que você começa a entender aquilo como sendo o normal, o natural, o padrão. Então, as mídias, a cultura, filmes, novelas, livros, a cultura de maneira geral está discipulando você, está formando o seu coração. O que o Gustavo falou, né, sobre catequese cultural. Nós estamos tendo o nosso coração catequizado e o pior, nem nos damos conta disso. Uhum. 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 Eu lembro quando, acho que na novela América, tinha um personagem do Bruno Galhaço, que era um personagem homossexual, e durante toda a novela, eu lembro que ficou toda a tensão de o primeiro beijo gay da novela em rede nacional, será que vai acontecer nessa novela? E foi um negócio assim, meu Deus, um escândalo e tal, e eu acho que quando teve, foi assim, teve, mas parece que foi uma coisa que não mostrou direito, foi uma coisa bem escondida assim, você vê hoje já é algo normalizado na cultura. E agora, isso tem impactos, tá, gente? Principalmente na formação do imaginário daqueles que são mais jovens. Nós assistimos tudo isso já com o imaginário formado. Deixa eu te dar agora um experimento social para você fazer, e que eu passei por isso recentemente. Vai aqui, na pracinha aqui do centro. Em qualquer horário, assim, principalmente hora do almoço, final da tarde, em que você vai ter adolescentes ali naquela área do parquinho que é para as crianças, ali dentro de escola. Você vai ver, gente, normalizado, completamente normalizado, a homossexualidade. Meninas andando de mão dada, se beijando ali na praça, jovens com trejeitos ali se relacionando abertamente, algo que você não tinha um tempo atrás. Porque isso foi normalizado. E essa é a principal intenção, é ganhar o coração deles. Sim. E há uma, por exemplo, eu estava lendo um livro, né, muito bom, recomendo para vocês, chamado Identidade e Sexualidade, do Pedro Dulce, um livro pequeno, e ele cita uma reportagem que fala sobre a equipe cultural do Pablo Vittar, que estavam planejando ali, por volta de 2018, eu acho, uma turnê cujo o produtor cultural falou, o nosso objetivo é que essa turnê alcance principalmente os adolescentes. O objetivo deles era alcançar o coração dos adolescentes, era passar esses valores para os adolescentes. E isso está sendo feito. Isso está sendo feito. Você vê os resultados hoje, você consegue ver os resultados hoje. É algo que se tornou normalizado. Você olha para um adolescente hoje, você vai conversar com o adolescente hoje, essa questão da sexualidade já não é mais um problema para eles. É algo ultrapassado. Para nós, a gente olha e se escandaliza. Para eles, não é mais problema, de maneira nenhuma. Já é algo completamente naturalizado. Esse problema do beijo gay na novela, que causaria um escândalo há 20 anos atrás, cara, hoje não existe mais isso. Né? Então, a gente vê que a moralidade da nossa sociedade ela vai se alargando. E digo para vocês, sabe qual é o próximo passo, né? Sabe qual é o próximo passo? A normalização da pedofilia. E isso já está sendo feito. Tá? O que você tem feito hoje é um tipo de alargamento da moralidade. Você já tem alguns movimentos no qual... inclusive, vocês viram recentemente, aí, saiu essa semana, aí, aconteceu lá em Minas, né? Terrível, né? Mas você tem ações... Gustavo não viu? Né? O Ministério Público, foi o Ministério Público, sei lá, o juizado de lá
optou por não condenar um homem que estava tendo uma relação com uma menor de idade, acho que 12 anos, né? Oi? 12 anos, o cara tinha quantos anos? 35 anos, e eles falou que não era caracterizado uma relação de pedofilia porque havia consentimento familiar, era tudo ali, então suspenderam a pena dele. Até então a lei está errada, porque até 14 anos, acima de 14 anos, Uhum. não tem nada a ver. Tipo assim, Que havia consentimento, a ideia era havia consentimento, a família sabia, né, e tudo mais, então... Uhum. Então, é o que a gente está vendo. E você vê ações publicitárias. Não sei se vocês lembram de uma marca conhecida chamada Balenciaga, que há tempo atrás fez uma ação publicitária que envolvia conotações, questões pedófilas, e isso é algo que os produtores culturais fazem isso. Eles causam algo chegam a um extremo para alargar a moralidade, para que outras coisas menos extremas comecem a se tornar comuns. Então, sim, e isso é o que a gente caminha, né? Para essa realidade, daqui a alguns tempos, a questão vai ser essa, né? A relação, se tem amor, tudo vale, né? Esse é o discurso, é a ética última da nossa sociedade. Se há amor, por que você vai impedir o amor entre uma garota de 12 anos e um homem de 35? Ou uma garota de 9 anos e um homem de 50 anos? Se ele consegue convencer ela de que é amor, de que ele ama, que ela ama ele, então o que poderia impedir? Quem deveria impedir essa relação? Né? Então, são consequências. E isso passa muito pelo discipulado da mídia. A cultura, ela trabalha esses conceitos em nós. Então, você tem aí, as palavras talvez possam ser um pouco chocantes, eu quis usar elas para justamente causar isso, né? Essa ideia, eu acho que hoje em dia já não é mais nem essa ideia do homem-galinha, né? Ou da mulher cachorro, assim que se relaciona com todo mundo. Isso era, mas você via nas novelas da Rede Globo, a partir da década de 70. O que você tinha? Você tinha essa exaltação, né? O homem canalha, que tinha várias famílias. Como ele era retratado? Como aquele cara gente boa, aquele cara alegre, aquele cara feliz, que todo mundo quer estar perto, ele é divertido. E geralmente... Oi? A amante é legal. A mulher, que é a chata, né? E a família tradicional, ela era retratada como? Como a família opressora, que os filhos eram ali, não tinham liberdade. Então a mídia trabalha isso para nós. Como é que a mídia retrata os religiosos? Os religiosos são sempre o quê? Pessoas velhas, chatas, mal vestidas, feias, que não querem que você seja feliz. E as relações de sexo livre, de liberdade, são pessoas jovens, são pessoas bonitas, são pessoas para frente. O que a mídia está dizendo? Ela está discipulando o seu coração. Ela está trabalhando, e isso vai internalizando na nossa mentalidade, de modo que a gente começa a olhar, realmente, os religiosos são todos ultrapassados, os religiosos são todos terríveis, são pessoas chatas que querem impedir você de ser feliz. Então a mídia trabalha o nosso coração, trabalha essa ideia de que a família é algo ruim, é algo que vai te tornar infeliz, né? Que o ideal, a pessoa que é imoral, a pessoa que tem várias relações, ela é tratada como uma pessoa boa, uma pessoa alegre. Isso está desde sempre, gente. Os valores estão presentes ali. Diga, Larissa. Sim. Uhum. Aham. Uhum. Uhum. Sim. E aí entra o nosso papel como pais de não demonizar. A gente não pode agir também e falar assim, isso é espiritual, não pode entrar na sua casa, mas de não sermos inocentes. Esse é o ponto. Nós precisamos nos colocar como um filtro entre os nossos filhos. Ensinar para eles. Quando aparecer uma coisa, você não precisa, sei lá, aparecer um beijo gay. Você não precisa, ai meu Deus do céu, meu filho vai se tornar gay porque ele viu um beijo gay. Não, você não precisa fazer isso. Você pode chegar para ele e conversar. E falar assim, tá vendo, filho, isso daí é uma expressão da religiosidade pecaminosa. Isso é o homem sem Deus.
quando ele passar pela praça, e vai ser cada vez mais comum ele ver um homem de mão dada com outro homem, uma mulher de mão dada com outra mulher, você não vai fingir que isso é algo que não existe, porque é impossível hoje você fingir para o seu filho que isso é algo que não existe. Mas você precisa ensinar ele, ser um mediador para ajudá-lo a interpretar esse mundo, interpretar essas relações caídas, mostrar para ele, quando você passa na frente de um bar, você tem um monte de gente bêbada lá, você não pode olhar para aquilo ali e fingir, isso não existe. Cara, você tem que ensinar, tá vendo, filho? Isso é o homem sem Deus. Isso é para onde o mundo caminha sem Deus. Isso é reflexo do pecado. Nós poderíamos estar lá, se não fosse a graça de Deus na nossa vida. Poderíamos ser nós lá, graças a Deus que o Senhor tem cuidado do nosso coração, tem nos ajudado a não nos entregarmos aos nossos desejos. A gente precisa ensinar os nossos filhos a interpretarem a realidade, né? E não protegê-los da realidade, num certo sentido, mas ensiná-los a interpretar esse mundo por meio da lente cristã. E isso é um desafio para nós. Uhum. Porque a gente vai argumentar às vezes com o filho a respeito e o filho sabe mais do que a gente. Uhum. Tem mais informação a respeito da situação do que a gente. Mas o que me deixa seguro é que o básico da palavra de Deus ela foi passada. Uhum. Independente assim, da visão que eles têm a respeito da situação hoje, o básico foi passado. A questão estrutural, ela foi montada, entendeu? Então, por eles mesmos, eles já têm essa resposta daquilo que está acontecendo no nosso dia, entendeu? Quando a gente é deparado com a situação homoafetiva. Então, eles já têm uma resposta antes da gente argumentar, ou se a gente vai argumentar, eles já falam, pai, mãe, eu já sei da situação, a situação é essa, essa e essa. Entendeu? Porque a gente como eu, pelo menos como pai, eu não acompanho essa inovação toda, essa situação toda, essas informações todas dos nossos dias. Entendeu? Então, quando a gente vai chegar para conversar com o filho, eles acabam sabendo mais do que a gente. E essa é a importância da igreja, né? De ter um discipulado dentro da igreja, dos nossos filhos. Às vezes a gente não vai ter noção, mas pode ter alguém dentro da igreja que saiba, que consiga conversar com ele, consiga aconselhá-lo em determinadas áreas, né? Por isso que é importante a gente aprender a viver em comunidade, né? Porque, de fato, às vezes a gente não vai ter todas as respostas. E o problema de muitas igrejas hoje é que elas não agem ensinando, elas agem escondendo, né? Vamos evitar que ele saiba que isso é uma realidade. O que acontece? Quando esse adolescente, esse jovem, entra na faculdade e ele conhece um homossexual, que é gente boa, que o homossexual não é aquele demônio que a igreja diz, mas é uma pessoa legal, uma pessoa divertida, é um ser humano comum. Ele olha e fala assim, caraca, olha só, tá vendo? São pessoas normais, e são mesmos. Você vai ter pessoas que têm a sua identidade ali, que caminham por caminhos que são pessoas muito divertidas, são pessoas legais, são pessoas agradáveis. E aí esse jovem começa a olhar assim, pô, mas na igreja demonizaram essa pessoa. E agora eu estou tendo contato com ela, e, poxa, é uma pessoa tão agradável, eu gosto de estar com ele, é uma pessoa legal. Aí, o que isso gera? Essa crise de mentiram para mim, caramba. Né? Olha só, a gente precisa aprender a dialogar, a gente precisa aprender a mostrar que o problema não é que um homossexual é um demônio na Terra, alguma coisa assim, é que ele está simplesmente escolhendo viver uma vida que não é de acordo com os padrões de Deus. E se ele quiser viver essa vida, tudo bem. É a escolha dele, é a decisão dele. Mas nós precisamos compreender, principalmente, o que Deus nos fala e como que as consequências que isso traz para as suas escolhas e para a sua própria vida, né? Então é importante a gente entender isso, porque isso foi formando a visão que a gente tem sobre família e sobre casamento e sobre divórcio, né? O divórcio como opção fácil, como aquilo que é comum, que pode acontecer. Uma outra consequência disso é a criação, o surgimento do homenino. Né? O que é o homenino? Esse termo foi cunhado por um pastor chamado Darren Patrick, que o homenino ele é aquele homem que já tem idade para ser homem, mas ele continua como um eterno adolescente. Continua vivendo como alguém que não assume compromissos, não assume responsabilidades, ele é biologicamente adulto, mas ele não assume as responsabilidades da maturidade. Então, ele foge de compromissos duradouros, ele busca constantemente o prazer imediato, ele é incapaz de liderar ou proteger uma família, né? E aí, isso enfraquece a concepção de família. Qual você tem hoje, por exemplo? Você pega para os meninos hoje. Qual é
o modelo de homem que eles têm na sociedade, que eles aspiram ser como ele? Neymar. Né? Você pega qualquer adolescente hoje, o que eles querem ser? Neymar, jogador de futebol, né? Que se relaciona com várias meninas, é responsável. Até o Neymar, tá com 35 anos, sei lá, até hoje chamam ele de quê? O menino Ney, pô. É o eterno menino Ney. É a definição do menino. E é isso. Você não tem responsabilidade. Você só errou e vai lá, segue a vida. E hoje, os meninos, eles olham para isso como o desejável de vida. Eles aspiram, pô, eu quero ser como o Neymar. Pô, aliás, por que vocês acham que... e a cultura sabe muito bem isso. Por que vocês acham que Neymar se torna garoto propaganda de, sei lá, marca de cueca? É porque ele é bonito, ele Não, é porque... Se o Neymar usa isso, por que o Cristiano Ronaldo está na propaganda de shampoo? Porque se o Cristiano Ronaldo usa esse shampoo, eu quero usar o mesmo shampoo do Cristiano Ronaldo. A cultura funciona dessa forma. Ele sabe que nós precisamos de modelos de discipulado, que a gente deseja se tornar como outras pessoas. E aquilo que ganha o nosso coração vai ser o que define como nós vamos viver. Então, a gente tem isso, né, essa ascensão do menino. Como consequência, você tem a fragmentação da família. A família se fragmenta. Você tem a desestruturação das relações familiares, que você vai ter, muitas das vezes, o aumento exponencial de mães solteiras. Por quê? Porque o menino ele não assume compromisso. Né? Então, ele é aquele que vai engravidar uma menina e ele vai dizer assim, mas minha mãe disse que não se resolve um erro com outro erro. Né? Vai chegar assim, eu não posso assumir esse bebê, eu não posso casar com você, que a gente vai estar cometendo outro erro. A gente não resolve um erro com outro erro. Né? Então, esse é o problema. Né? Então, você vai ter o menino que não assume essa responsabilidade. O menino que fragmenta essa família. O aumento de gravidez na adolescência. Né? E você tem a banalização do divórcio. Né? A situação na primeira dificuldade. A gente não está falando aqui de situações legítimas, onde o divórcio, você tem uma legitimidade bíblica. Estamos falando daqueles divórcios que é do tipo, a gente não está mais dando certo, ou a gente não está tendo mais compatibilidade, as coisas não estão mais funcionando, a gente está brigando demais, a gente está cansado, a gente está sobrecarregado. Oi? Os famosos chegam hoje em dia, os famosos entram nessa realidade, né? Que a gente se ama demais, a gente não quer perder esse relacionamento, esse sentimento, né? Então há uma banalização do divórcio, uma facilidade para o divórcio, e principalmente isso reflete sobre filhos, né? Filhos, disse aí o Fábio Porchat, né? Filhos são um inferno e só atrapalham. Então você tem uma visão muito negativa sobre os filhos. Dentro do casamento, dentro de um relacionamento estruturado. Filhos atrapalham a sua vida, os filhos atrapalham a sua autonomia, filhos atrapalham os seus planos, filhos atrapalham o seu sono, filhos atrapalham aquilo que você tem vontade de fazer. Então, cada vez mais nós somos desestimulados a olhar filhos como uma bênção, a fertilidade como uma bênção, e olhamos a fertilidade como um peso, como um fardo. Né? E isso é triste. A criança deixa de ser vista como uma bênção e passa a ser vista como um obstáculo para a sua liberdade pessoal e financeira. Dentro da igreja. Você tem casais jovens, saudáveis, que às vezes olham e falam assim, eu não quero ter filhos. Aí a pessoa, às vezes, vai perguntar assim, é pecado não querer ter filho? Aí você tem que olhar e falar assim, cara, aonde estão as suas motivações? Da onde está surgindo esse pensamento, sabe? O que moldou o seu pensamento para chegar nessa conclusão? O que te fez chegar a essa conclusão? Há um tempo atrás, eu era um pouco mais radical, eu era mais militante da causa dos filhos. Né? Eu era aquela pessoa que dizia assim, eu acho que você tem que ter quantos filhos você puder. Hoje em dia, eu já não tenho mais essa visão tão militante assim, não. Eu acho que você deveria ter tantos filhos quanto você tem capacidade de ter. Eu acho que essa é a visão que a gente precisa ter. E muitas famílias não têm filhos como eles poderiam ter, porque acabam optando pelo conforto ou usam outras desculpas, várias desculpas que podem surgir para não ter mais filhos, enquanto eles poderiam ter. Teriam condições de ter mais filhos, teriam condições de gerar mais vida para a glória de Deus, mas, às vezes, por várias questões, né, acabam olhando para uma outra realidade e não olhando filhos como uma bênção. Então, não estou dizendo que você tem que ter 20 filhos, mas
existem muitos casais que talvez poderiam ter mais filhos e olhar para isso como uma alegria, como uma bênção, e não como um fardo, não como, caramba, vai ter menos dinheiro para mim, ou então vai ter menos tempo para mim, mas como uma grande alegria, como formar uma vida para o Senhor. Né? Então, infelizmente, essa visão de filhos também tem sido impactada dentro da igreja por essa questão da revolução sexual, né? Essa visão do casamento como um todo. E aqui, deixa eu só falar uma coisa antes disso aqui também, acabei não botando um slide sobre isso, mas a gente tem a redefinição de casamento também. Né? Você tem aí, foi pauta, por exemplo, há anos atrás, sobre a questão de se um casamento com pessoas do mesmo sexo poderia ser equivalente a um casamento. Se você precisaria ressignificar o que o casamento é juridicamente, sendo que o casamento ele é uma estrutura anterior ao Estado. Né? O casamento existe antes do Estado, então o Estado não pode redefinir o que é casamento, que sempre foi entendido como uma relação, um vínculo, uma aliança entre um homem e uma mulher. E, nesse sentido, o casamento nunca foi negado a um homossexual. Uma pessoa que se identificou homossexual poderia se casar. Ele não só que o que eles querem é a redefinição do casamento para que ele possa se casar com outro homem ou com uma outra mulher. Né? Então, você tem essa ressignificação do casamento jurídica para ali, mais uma vez, também afetando a nossa realidade como o que o casamento é. Então, deixa eu correr mais um pouquinho. Mais uma vez, quem são as principais afetadas em relação com toda essa mudança sobre família? Mulheres. Por quê? Quando uma mulher engravida de um cara que não quer assumir esse filho, o cara simplesmente vira as costas e vai embora. Quem precisa ficar com o filho na barriga? A mulher. Né? Então, mais uma vez, as mulheres que, teoricamente, seriam aquelas que seriam ajudadas por essa revolução sexual, acabam sendo as principais prejudicadas por conta dessas consequências. E aí, deixa eu correr aqui para encerrar. A gente tem a sexualização da cultura, né, já caminhando para a realidade da pornografia. A pornografia não está presente só na pornografia explícita, mas a gente tem aí toda uma geração que tem uma mente pornificada, porque o sexo está em tudo. Sexo vende, gente. Por isso que sexo está em todo lugar. Você via os comerciais de cerveja no passado. Hoje em dia teve uma regulamentação em relação a isso. Mas o que era futebol comercial de cerveja? Era a mulher de biquíni na praia, né, e aí era aquela curtição. Né, eu lembro há pouco tempo atrás, tinha ali em São Gonçalo, tinha uma propaganda de uma argamassa, cara. A propaganda de argamassa era, vai ser boa assim lá em casa. Tinha uma foto de uma mulher seminua e a marca da argamassa em cima. A ideia não é... Ou seja, o que tem a ver isso com argamassa, cara? Mas porque sexo vende, sexo chama atenção. A sexualidade chama atenção. Quando você tem uma série que explora muito isso, né, você vai ter uma série com muita audiência. Traz audiência, traz dinheiro, sexo gera dinheiro. Né, você tem isso ali, cara. Você tinha isso, programas de televisão aberta no passado, década de 90, gente. A banheira do Gugu, que absurdo. As crianças dançavam El Chan. Dançava na boquinha da garrafa. A gente se pergunta, caramba, como é que essas crianças hoje, essa geração está tão depravada? Porque as crianças antigamente estavam ouvindo dançar com o cabo da vassoura, né? Lá, não lembro. Né? Então, ali, a esposa falou, cuidado, Matheus, chega. As pessoas já entenderam. Não, mas essas eram as bandas do nosso tempo. Né? El Chan, Tchacabum, o Axé, e aí você vê o pagode, né? Você olha o pagode trazendo noções. Eu falei do Dilcinho, né? Eu lembro de um pagode que tinha na minha época que era assim: pra ter as duas paixões não tem jeito, só tendo dois corações no meu peito. Que era o cara dizendo assim: eu amo, tem dois relacionamentos, eu quero estar com as duas, né? E tudo mais. Você tinha essa exaltação. Isso. Que decisão difícil que eu tenho que tomar, eu quero amar as duas. O meu problema é que eu amo demais, né? Essa exaltação do homem canalha. O problema é que eu amo demais, eu quero ter as duas, mas eu não posso ter as duas, né? Alexandre Pires, vários outros, tudo isso, o sexo está ali no marketing, na audiência, no sertanejo, você vai ter isso, sertanejo universitário, você olha ali as músicas, você vê as letras, cara, está falando sobre essas coisas. Então, nós vivemos numa cultura pornificada, nós temos uma mente pornificada, uma mente que pensa por meio do sexo, e isso afeta as nossas relações. É terrível, gente. Eu lembro, conversando com uma amiga, há um tempo atrás, ela estava relatando uma vez que ela
na faculdade, estava conversando com uma outra amiga, e aí elas estavam falando um assunto sobre gêmeos e tudo mais, que tinha uma colega delas em comum que eram gêmeas, e a primeira coisa que a menina pensou na conversa, falou com ela, foi tipo assim, eu tenho certeza que elas se descobriram sexualmente juntas, que eram gêmeas ali. Cara, olha o primeiro pensamento que vem na cabeça da pessoa. Né? Nós vivemos as pessoas têm uma mente pornificada, tudo se torna pornificado. Uma amizade, a gente olha e fala assim, aqueles dois ali, você vê dois amigos próximos, né? Como você tinha antigamente, dois homens que são amigos, tão próximos, aí você olha e fala assim, esses dois ali, sei não. Oi? Pai e filho, é. Cara, eu lembro há um tempo atrás, não recomendo que você faça isso, que o pessoal diz assim, se você pesquisar no Google pai e filha, você vai ficar assustado com os resultados que vão aparecer para você. Porque os primeiros resultados que apareceram, se você jogasse no Google assim, pai e filha, os primeiros resultados que apareceriam eram resultados de sites pornográficos. Nós vivemos numa cultura doentia. O sexo está em tudo. E isso impacta a maneira como a gente se relaciona. Né? E aí a gente tem a realidade da pornografia. Pornografia, a gente tem, hoje, cada vez mais cedo, crianças sendo apresentadas à pornografia, tá? Principalmente por meio de smartphones no colégio. Tem um documentário que se assistia tempos atrás, um documentário que era de uma página no Instagram que tinha um movimento de conscientizar sobre os efeitos negativos da pornografia, que fala justamente a história de um rapaz que consumiu pornografia desde muito cedo e as consequências que isso trouxe para a vida dele, as consequências que isso traz para a saúde emocional, para a saúde psicológica das crianças, né, para o desenvolvimento, para a maturidade. E quanto mais cedo as crianças são expostas à pornografia, mais consequências terríveis isso vai ter para a vida deles. E hoje em dia, cada vez mais cedo as crianças são expostas à pornografia. Então esse documentário foi muito interessante. Eu lembro que, cara, é o tipo de coisa que você assiste, você sai se sentindo mal depois. Assim. Caramba. Então a gente precisa ter cuidado com isso. E o problema da pornografia é que ela se torna um desejo descontrolado. A pornografia ela não fugiu a palavra. Inofensiva. Né? A pornografia ela vai gerar consequências cada vez maior, né? Nas relações, na maneira como a gente se relaciona um com o outro, na maneira como a gente objetifica um ao outro, na maneira como a gente enxerga o outro. Né? Por exemplo, essa menina que fez esse comentário que eu falei sobre as gêmeas, provavelmente era alguém que já estava com a cabeça destruída pela pornografia. Provavelmente era alguém que já estava com a cabeça destruída pela pornografia. E isso é o que a gente tem visto no nosso tempo. Então a gente vê o problema, a pornografia ela vai gerando cada vez mais o desejo por mais. Né? Então, uma das consequências da pornografia é que quanto mais você assiste, mais o seu cérebro vai querer ter prazer. Só que ele se acostuma com prazer. E você precisa cada vez mais consumir mais ou coisas mais explícitas. É tipo um jogo. Então, aquele tipo de pornografia, sei lá, que envolve um homem e uma mulher, agora você não te dá mais prazer. Você precisa assistir, sei lá, várias pessoas se relacionando. Ou então você vai para coisas mais explícitas, coisas absurdas, até o ponto de chegar, por exemplo, na pornografia infantil. Nesse caso aí, sobre pornografia, mas o homem é um ser insaciável em tudo. Sim. Como o Gustavo falou, o desejo de buscar algo. Então ele acaba se aprofundando mais no vazio. Sim, é porque a pornografia ela tem efeitos no nosso cérebro. Né? Ela basicamente se torna um vício. Né? A pessoa ela basicamente vai ter um cérebro que funciona mal por conta do consumo excessivo de pornografia. Essa pessoa ela não é necessariamente doente, a gente não pode olhar ela como uma vítima, porque ela começou a consumir aquilo como um ato voluntário e foi se tornando cada vez mais dependente daquilo, até o ponto de que talvez ela vai precisar passar por procedimentos, medicações que ela vai precisar tomar para conseguir se libertar disso. Alguns nem conseguem se libertar totalmente, porque as consequências vão ficar lá. Então, isso é o problema. Então, muitas das vezes, você vai ter essa escalada de cada vez consumo cada vez maior até o ponto de consumo, por exemplo, de pornografia com menores de idade, porque a pessoa já não sente mais prazer. Né? E isso impacta, por exemplo, em casamentos também. Porque você começa a não ter mais prazer com a pessoa real que está do seu lado. Porque você passa a consumir o corpo de outras pessoas, de uma atriz, de um ator, que tem um corpo perfeito, e quando você olha para a realidade que está do seu lado, para a sua esposa, para o seu marido, que não tem um corpo perfeito, que não vai fazer as coisas que aquele atriz, que aquele ator está fazendo lá, que não vai se submeter às humilhações que você assiste
na pornografia, você não deseja mais, você não consegue mais ter prazer. O que há de casos em que você tem casais que já não se relacionam mais sexualmente porque um ou outro, ou os dois hoje em dia, estão viciados em pornografia. Já não conseguem mais procurar e desejar mais o seu parceiro. Dá. Sim. Os mais vendidos são contos eróticos, né? Aham. Uhum. É uma. Sim. Uhum. Sim. Você tem um celular num quarto, você não- acabou. Uhum. 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 Sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. 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 Isso é importante, né, a gente ensinar para os nossos filhos, porque a maior parte de abusos que acontecem na infância acontece com alguém que diz assim, ó, não conta nada para sua mãe, é o nosso segredinho, né? Então a gente precisa ensinar para os nossos filhos que não existe segredo, né? Se alguém falar alguma coisa com você, a gente está que tá junto, né? Então é importante a gente estar atento a essas realidades. Então, então, e aí o que a gente tem? A gente tem essa escalada, né, de um soft porn, que o que é o soft porn? É aquele pornografia que você vai acessar no seu Instagram, que não é algo explícito, mas é aquele monte de mulher de biquíni que você fica curtindo lá, que aparece no seu feed. Homens têm um grande problema, cara. Eu toda hora preciso ir lá no Instagram e botar assim, redefinir conteúdo, porque, cara, parece que o algoritmo vai jogar aquilo, sabe que você é homem, vai jogar aquilo uma hora e começa a jogar isso para você. Eu tenho que ir lá e botar assim, redefinir conteúdo do Instagram. E você... É que é diferente. A maneira como o algoritmo trabalha para mulheres e para homens é diferente. Mas você precisa estar super atento, cara. Senão, daqui a pouco, você se deixa levar por aquilo ali e vai sendo apresentado a esse soft porn. E aqui está algo que é fundamental a gente entender, gente. Nem todo viciado em pornografia se tornará um abusador. Mas todo abusador é alguém que é viciado em pornografia. E esse é um dos maiores riscos do vício em pornografia que a gente tem.
Nem todo mundo que vai ser um viciado em pornografia vai se tornar um abusador, mas todo abusador é um viciado em pornografia. Pode ter certeza, é alguém que já tem a sua mente completamente destruída pela pornografia. Mais uma vez, quem paga a conta? Mulheres e crianças. Né? Mulheres e crianças. Se você for parar para ver aí sobre o mundo da produção de conteúdo adulto, você vai ver que está envolvido humilhações, tráfico de pessoas, mais tipos de depravações absurdas. Algo que a gente fala assim, cara, como que isso é permitido? Como que essa indústria é permitida? É permitida porque ela movimenta bilhões de reais por ano. Tá? É uma das indústrias que mais gera dinheiro, é a indústria da pornografia, apesar de todos os problemas vinculados a ela. Quem sofre mais? Mulheres e crianças que acabam sofrendo por conta de abusos, por conta de tudo isso que a gente já falou aqui. Né? A objetificação da mulher, a objetificação da criança, do corpo e tudo mais. E, por fim, algo que impacta também, a revolução sexual impacta, é na moda também. A moda expressa uma cosmovisão. E a gente vê isso nas roupas. Né? Cada vez mais roupas com menos panos, mais apertadas, porque expressam esse sentimento da cultura. Né? Então, o vestuário atual reflete a imoralidade e a promiscuidade que foi internalizada pela cultura, e a forma como nos vestimos comunica o valor que damos ao nosso corpo e ao próximo. Então, a gente precisa... É um tema sensível à igreja, muitas das vezes, porque a gente tem pessoas que estão vindo para a igreja, às vezes, com roupas que, cara, não é adequado. Mas por quê? Porque se tornou comum. A pessoa nem questiona, já se tornou comum. E a gente precisa saber orientar as mulheres mais velhas, orientar as mais novas, os homens orientar os rapazes que, às vezes, podem estar usando uma calça que está muito apertada, uma camisa está muito apertada. Conversarmos como cristãos sobre isso. Por quê? Porque a roupa também expressa uma cosmovisão, expressa também uma forma de se ver no mundo. Você vai numa loja de departamento, amigo. Você só acha calça apertadinha. Aí, cara, tem roupa feminina que eu fico pensando, esse manequim deve estar com vergonha. Cara, é absurdo, assim, coisa absurda. De criança, roupa de criança. Coisa absurda. Cropped, gente, cropped não é roupa de cristã. Internalizem isso na cabeça de vocês, tá? Cropped não é roupa de mulher cristã, tá? Não vou... É absurdo. E aí, caminhando para o final, gente, já encerrando aqui, algo que é muito importante sobre isso. A formação do imaginário. Né? A formação do imaginário. As narrativas culturais nos moldam e influenciam sem que a gente perceba. Então, não agimos apenas com base na razão, mas com base no imaginário que foi construído por nós, pelas músicas, filmes, modelos sociais. Então, o que esse tipo de pensamento, ele não entra dentro da igreja porque alguém sentou e nos ensinou a pensar dessa forma. Ele chega até nós como aquilo que é apresentado como a forma comum do dia a dia, como aquilo que está dentro da nossa casa de maneira comum. E a gente não questiona mais. Então, a gente precisa entender que há uma tentativa de formar o nosso imaginário para que essas coisas se tornem comum e a gente nem perceba, a gente não questione mais. Né? E a gente precisa entender que ideias têm consequências. As ideias que começaram lá na Revolução Sexual, elas trazem consequências severas para a nossa realidade. A idolatria do sexo fragmentou o indivíduo fragmentado destruiu a família, e a família destruída gerou uma cultura de exploração. O que nós precisamos fazer? Redescobrir uma ética sexual genuinamente cristã. Tá? Então a gente vai dar uma pausa agora e a gente volta para essa última área que a gente vai olhar como que a gente deve pensar o sexo por meio das escrituras, para a gente encerrar o nosso tempo de hoje. Certo? Então vamos dar uma pausa e a gente retorna para finalizar com esse tópico.